Uma pena que a gente não conseguiu se encontrar quando você esteve em Curitiba, mas Não, voltarão oportunidades. Na próxima vez que você vier, por favor, tenta nos avisar com antecedência. Será um prazer levar o livro para você autografar para mim. tá perfeito. Eu estou atendendo cliente lá, estou fazendo 2 projetos de planejamento, mas é sempre uma agenda terrível. Chego de noite, de manhã cedo vou para lá, saio de noite, aquele dia eu saí voando, assim, pro coração na mão para não perder o avião, assim, que tinha um É, né? engarrafamento, e foi terrível, assim, mas graças a Deus deu tudo certo, Deu assim. tudo certo. Então, na próxima, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente vai se encontrar. Pode deixar. Eu vou, então, como a gente combinou, Arthur, eu faço mentoria, consultoria para empresas e Tá? mentoria para empresários e líderes, C-level, gestores, né? Pessoal que está buscando alcançar aquele próximo patamar. E adorei o teu artigo hoje que você falou sobre a árvore, as sequoias versus as oliveiras. Muito bacana. Eu sempre gosto muito dessas analogias com a natureza. Acho que a natureza tem muito para nos ensinar e esse Tem especificamente muito a ver com branding também. Tem muito a muito ver a com ver com branding. branding, né? E muitas das coisas que eu tenho trabalhado nas minhas mentorias é posicionamento e branding. Então, às vezes eu faço uma entrevista inicial lá, um scan, né, antes de começar a mentoria para saber qual que é a área que a pessoa tem mais dificuldade, qual que é o pain point dela, né? E a pessoa às vezes fala um monte de coisa. Quando a gente começa a trabalhar, cai no posicionamento. É E eu isso aí. gosto muito do Porque que ele você acaba fala. abrangendo muita coisa, né? Muito! E eu gostaria assim, de começar contigo fazendo a pergunta básica, né? Eu gosto muito da tua definição de posicionamento, e quando você fala que posicionamento a gente não deve se preocupar com ele quando você está procurando emprego, que o importante é você fazer a tua autoposicionamento, fazer ali a tua preparação para que você já seja reconhecido se um dia você precisar ser recrutado ou trocar de emprego. Então, eu queria começar perguntando para você, Arthur, como você enxerga posicionamento e marca pessoal? Eu acredito que essas coisas são indissociáveis. Eu acho que só existe realmente uma representação de marca quando existe um posicionamento. Do ponto de vista genérico, todos nós somos marcas, marcas pessoais, não? O problema é algumas serem geridas com intenção, e a imensa maioria é uma marca, obviamente, porque tem um nome, tem uma certa representação, mas uma representação difusa, uma representação sem significado, genérica. E talvez esse seja o maior problema no mercado, não ter consciência de que é uma marca Hum. e que deve buscar um posicionamento para construir essa representação de forma intencional. Dizendo de uma forma bastante simples, bastante popular, todos somos marcas, mas a imensa maioria de nós somos marcas perdidas, né? São marcas posicionadas pelos outros, né? Por aquilo que elas enxergam, por aquilo que elas percebem, e muitas vezes o que o outro percebe sobre a gente é completamente diferente do que seria o nosso sonho de representação. E por isso a Perfeito. importância de se construir um posicionamento, né, de se pensar sobre isso, para que exista intenção, para que as pessoas nos percebam como a gente gostaria de ser percebido. Para mim, aí tem um passo muito grande, né, de um trabalho de encontrar o caminho certo. Ou seja, me enxergam do jeito que eu gostaria de enxergar, que enxergassem, e me percebem com a representação com que eu gostaria que o mundo me percebesse. Aí a gente tem uma fluidez tranquilo para posicionamento. Muito bacana, Arthur. Vê se faz sentido para você, assim, quando eu trabalho com mentoria, eu trabalho muito, assim, com esses dois olhares, né? O olhar interno para dentro, que eu acho que é esse posicionamento, que é uma estratégia, né, de você olhar para dentro pelo teu autoconhecimento, estrategicamente, como é que você quer se posicionar, qual é o nicho que você quer trabalhar, qual é o tipo de trabalho que você quer ter, qual é o teu cliente, qual é o teu setor, como você quer ser percebido, é como você se posiciona. E eu acho que o reality check vem muito da imagem, de que será que realmente como eu quero ser percebido é a imagem que as pessoas têm de mim, né? E nem sempre a gente tem essa convergência. Eu diria que trabalhando com desde que eu criei o conceito de personal branding em 2001, 25 anos atrás,
A maior dificuldade das pessoas é conseguir enxergar com clareza essas duas lentes. E para mim, um trabalho de planejamento só começa, vamos dizer assim, o ponto A do ponto de um planejamento é quando eu encontro um certo sentido na minha marca que eu chamo de marca líquida, como se fosse net, né? Marca líquida, que é resultado de como eu me percebo e de como os outros me percebem. Ou seja, o resultado líquido disso é o meu ponto de partida. Por quê? Porque eu só olhando para dentro a minha identidade, todos nós somos enviesados nesse sentido, porque a gente vive há muito tempo com a gente mesmo, seja qual for a idade, né? Então, muitas vezes eu acredito que algumas coisas são positivas e muitas vezes elas são percebidas como negativas. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes eu tenho qualidades, que as pessoas percebem e eu não percebo em mim. Aí por uma série de olhares, uma série Puxa, de vieses, né? Então, o grande trabalho está nesse encontro dessas duas visões, dessas duas lentes. Muita gente vai morrer acreditando que tem algo de valioso a entregar e que não vai ser percebido assim para o mercado. Então, se a gente olhar essa visão dos outros sobre a gente, que muita gente diz assim, não me interessa o que os outros pensam de mim. Esse talvez seja o maior equívoco que profissionais possam pensar sobre si mesmo, é não dar bola para o pensamento do outro sobre si mesmo. Porque é ali que tem a fonte dos sabores, das dores, né, das cabeçadas que a gente dá na vida, porque muitas vezes a gente está completamente enganado sobre aquilo que é valioso, né? E aí tem um ponto importante, porque isso tem muitas variáveis, muitos olhares, é que todo atributo todo atributo positivo percebido na gente mesmo, dependendo da intensidade da frequência, ele pode ser distorcido como negativo. perfeito. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu sou uma pessoa muito alegre, né? E alegria talvez seja assim, bom, minha ponta de lança dos meus atributos de identidade, e muitas vezes essa alegria é percebida de um jeito distorcido lá fora e que se torna negativo, como franqueza, como intensidade, como praticidade, né? Então, muitas vezes a gente se foca nisso. E eu vejo quando as pessoas fazem isso de forma muito apressada em determinar sua identidade, acabam colocando muito mais atributos positivos do que negativos, né? Porque elas nunca pensaram sobre isso ou até têm uma visão romântica sobre esses atributos negativos. Eu sou um pouco assim, mas eu acho que é legal, as pessoas curtem, né? E a grande verdade, a dureza dessa verdade é que as pessoas não te falam sobre isso. É, Principalmente os amigos, né? As pessoas já se acostumaram com a gente, as evitam pessoas conversas sentem, difíceis mas não também, né? É, sentem, mas não expressam, porque acham por delicadeza, né? Por cortesia, por amor mesmo, né? Por às vezes te enxergar de um jeito torto, mas sabe que vai te magoar se dizer isso, ou imagina que tu não vai mudar, então ninguém te diz. E aqui, olhando para C-Level, né? Quanto mais a gente sobe na hierarquia, menos tu ouve. Eu já atendi muitos diretores, presidentes de empresa, vice-presidentes, gente no topo de grandes organizações que são percebidos de uma forma totalmente negativa pelos seus liderados, mas ninguém te diz. Obviamente, ninguém vai te dizer se tu for o presidente, né? E ninguém vai abrir uma conversa contigo e dizer, olha, tua postura aqui e ali é contraditória, ou tu não, ou é incoerente, né? Ou muitas vezes a tua empolgação talvez se transforme em toxicidade para as pessoas, porque não querem conflito, né? Então, muitas vezes presidente, vice-presidente ficam encastelados, né, na sua sala de vidro bonita no 10º andar e tocando a vida daquele jeito. E muitas vezes o impacto lá embaixo é totalmente diferente, né? Então, acho que essa parte difícil do posicionamento, que é tentar se enxergar com um pouco mais de clareza, ela passa por muitas etapas. Ela passa por um profundo autoconhecimento. E aqui a gente pode fazer um parênteses, né, do quanto esse autoconhecimento, às vezes, ele pode ser uma armadilha também desse autoconhecimento, dependendo do jeito que ele é feito, e tanto o outro lado, né, de como é percebido. Tentar interpretar os sinais, tentar fazer pesquisa de mercado, que não é uma coisa complexa hoje, né?
Não. testar modelos, tentar ficar em silêncio e ouvir mais, né? Quanto mais tu sobe na hierarquia, menos tu ouve das pessoas. Uhum. E tem uma condição que eu acho que é bastante comum para muitos líderes, é começar de gostar de ouvir da própria voz. Sabe quando o teu ego toma conta de ti e É, nas reuniões, as tuas intervenções, quando tu tem poder dentro da reunião e as pessoas balançam a cabeça, né, e ficam e tu começa a gostar de ouvir o eco da tua voz sobre as pessoas, né? alguma coisa Então tá errado, né? esse empoderamento te deixa muitas vezes completamente cego, né, para as pessoas, porque as pessoas sabem que pela hierarquia não vão falar, os teus amigos não falam porque já se acostumaram contigo, a família não diz porque já se acostumou há anos contigo, e muitas vezes tu trabalha no engano o tempo todo, né? E muitos líderes que a gente vê que vão deixando rastros de destruição por onde passam, né? Líderes odiados muitas vezes por suas equipes e completamente enganados, né? Achando que esse seu poder exercido é muito legal. Mas tem também, tá? E aí eu abro aquele parênteses que eu falei no início ali sobre autoconhecimento, que dependendo da forma como a gente faz esse autoconhecimento, né? O quanto a gente pode estar enviesado nisso. Eu quero falar por exemplo, de seminários muito rápidos, né, onde a gente é comum fazer isso no mercado, né? Se descreva em 5 atributos. É, A gente pode fazer isso como uma primeira ferramenta, e é legal exercitar isso, talvez muitas vezes, né? Mas que profundidade a gente tem nesse olhar? E aí eu levanto um falso eu, que talvez seja, aí invadindo um pouquinho o campo da psicologia, mas talvez seja um dos maiores problemas é a gente acreditar piamente em ter repetido muitas vezes isso na vida, eu sou assim, mas nunca ter parado para pensar de onde surgiu isso. E aí a gente precisa pensar que muitas vezes a gente ouviu de alguém isso na infância. as crenças limitantes, né? Você é agressivo, não sabe lidar com as coisas, ou você não sabe lidar com pessoas, ou o que é muito comum nas pessoas, você não sabe lidar com dinheiro, você não vai dar certo na vida, né? E muitas vezes a gente ficou repetindo isso o resto da vida mentalmente, seja aquela voz da cabeça, o falso eu falando isso, e a gente nunca se deu por conta que talvez tenha no nascimento de uma frase dessa foi a mãe ou o pai, num ataque de fúria, num dia ruim do pai e da mãe, que gritaram, Os né? rótulos, E né? Os aquilo marcou. rótulos, né? Só que a gente assimilou aquilo lá aos 5, 6, 7 anos, e depois aos 12 a gente continuou dizendo que era assim, eu sou assim e tal, com relação aos defeitos, né? E muitas vezes isso se torna profecias autorrealizáveis, né? O que eu quero dizer é que aquilo marcou, né? Ficou, o falso eu fica repetindo aquilo o tempo todo na cabeça. Eu não dou certo porque eu não domino isso, eu não dou certo porque eu não sou bom com as pessoas, eu não dou certo porque eu não tenho raciocínio lógico, né? Eu nunca vou ser dono de uma empresa porque eu não fiz engenharia, não sei fazer contas ou cálculos, coisas desse tipo, né? É verdade. E aí, a cada erro da vida, aí fica uma profecia autorrealizável, né? Eu realmente esbarro nisso porque eu me levei a isso, e aí quando isso acontece, eu me lembro, não deu certo porque eu sou assim. E eu vou reforçando essa crença na minha cabeça o tempo todo, né? Então, acho que aí tem vários olhares, mas partindo da ideia de que esse autoconhecimento é fundamental, né? Eu tenho usado essa Muito. expressão assim, você precisa ser curioso em saber quem você é, né? A gente sabe de muitas coisas, e principalmente quando vai subindo a hierarquia, a gente domina a técnica, a gente tem conhecimentos de outras áreas, a gente domina outras áreas de conhecimento, mas estranhamente a gente sabe muito pouco da gente mesmo. E talvez a É. gente nunca saiba. Talvez a gente nunca saiba, e certamente nós vamos Tem que estar muito morrer sem aberto, né, saber, Arthur? Tem que estar muito aberto para essa tomada de mas consciência, tem né? que estar Porque o aberto sobre autoconhecimento traz a tomada de consciência. E uma vez que você traz a tomada de consciência, exige uma ação. E às vezes e as aí pessoas não estão querendo encarar essa ação, né? a maioria não quer encarar a própria verdade, né? E É, a massa, vamos dizer assim, a massa silenciosa, a gente passa distraído, né? A gente passa, que estou dizendo, o mundo, né? O mundo está muito distraído por tudo, né? verdade. Então, porque a gente poderia prestar atenção nos sinais.
Eu defendo a ideia que nós, como marcas pessoais, somos seres que geramos impacto o tempo todo. É impossível não impactar os outros. A gente impacta o porteiro do hotel aqui, a gente impacta as pessoas, a gente impacta todo mundo à nossa volta, né? E esse impacto tem reflexo sobre a gente. Então a gente deveria observar mais os sinais, né? De como vem a resposta da vida para mim, porque se a resposta vem torta, se a resposta vem ruidosa, alguma coisa eu tenho que pensar, porque eu emito sinais, e esses sinais se voltam para mim, né? Então, tem pessoas que eu conheço, que tu deve conhecer, que geram uma vida de atrito, é atrito por todos os lados, né? É tensão, é atrito, é embate, e as pessoas não prestam atenção de que esse embate da vida sobre elas é fruto do impacto que elas causam no mundo. Exato. Ação e Entende? reação, lei do retorno. É meio como pensar gentileza, a gentileza, né, no sentido popular, É, que a gente acaba atraindo muitas vezes isso. E as pessoas não se dão conta que a vida não é tão atritada assim, mas para elas é, porque elas geram atrito o tempo todo, né? Então, para mim, tudo passa por esse autoconhecimento, porque é depois desse autoconhecimento que eu consigo entender minhas fortalezas como minhas fragilidades, né, minhas vulnerabilidades, e eu consigo contemporizar isso melhor no meu ponto de partida. Aí sim eu começo um processo estratégico de intenção para frente, ou seja, de projetar aquilo que eu tenho, o que que eu vou dominar como tema, o que que eu vou dominar no mercado, como eu vou ser reconhecido no mercado, que palavras eu quero que estejam associadas ao meu reconhecimento no mercado. exatamente. Mas para eu E é chegar um a esse, trabalho de credibilidade que traz autoridade com relação ao tempo, né, Arthur? com Exige certeza, muita consistência, não dá para desistir, né? Exige um eu trabalho de diria que planejamento e de consistência. coerência em primeiro lugar, Exato, consistência em segundo lugar, e o terceiro lugar é o fator tempo, é o tempo. porque tudo acaba sendo exponencial aquilo que eu faço de pequenas porções, né? Ou seja, eu vou dar pequenos sinais, né, que durante um tempo não vão dar resposta nenhuma, mas se eu tiver na direção correta e insistir com coerência e consistência, quando o fator tempo cria a exponencialidade disso. O que eu quero dizer com isso é, se nós formos percebidos por alguns atributos positivos, esses atributos vão se multiplicando ao longo do tempo e vai chegar um ponto da vida onde a gente não precisa prospectar. A gente não precisa, a gente não vai ter essa reação com o mundo. Ou seja, o mundo me percebe como exatamente como eu quero, como eu gostaria de ser, e ele passa a trabalhar para mim, porque os atributos relacionados a mim têm valor no mercado e as pessoas acabam multiplicando isso no mercado. Então, tem uma curva exponencial, exatamente como investimentos financeiros, né? Depois de um certo tempo, começa a exponencialidade e isso começa a trabalhar por mim. Então, não é uma ação que eu faço agora e tem muita ansiedade no mercado, né? Ah, eu quero me reposicionar. E aí troca a bio de Instagram, faz umas fotos, escolhe um arquétipo e acredita que em 2, 3 meses, 6 meses, vai colher resultados. E eu digo que esses resultados são da vida, né? Esses É. resultados precisam ser plantados ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos, décadas. E se Aí cercar sim de eles são pessoas, exponenciais, né, de eles são pessoas fortes. capacitadas, né, Arthur? E cercar-se de pessoas capacitadas, porque é um planejamento que sozinho é muito difícil, né? Eu acredito muito na Sim, mentoria nesse sentido, de trazer essa verdade, trazer essa reality check para a pessoa no resto do posicionamento, nessa preparação que não é para o hoje, né? A gente está plantando uma sementinha, como você falou, para essa curva exponencial, para daqui um tempo estar com o seu é. posicionamento firmado, a sua imagem. E eu acredito que a mentoria ela é um canal, um veículo assim muito importante para que as pessoas entendam que existem caminhos possíveis e que sozinho demora mais. Demora mais, uma porque tem um grande desconhecimento, né, de não só dessa área profunda que a gente está falando, mas da comunicação em si, entrando o branding aqui, né? Do É, que fazer, como construir essa autoridade de forma doutrinária, né? Que plataformas escolher, como se portar nas plataformas. E eu acompanho muita gente, amigos principalmente, e a gente vê assim que a pessoa está construindo um pouquinho, daqui a pouco faz um vídeo que destrói tudo aquilo porque ela vai para um outro caminho. Ou ela pega temas que estão na moda, ou ela faz um pronunciamento que muitas vezes desvia.
totalmente do que ela estava construindo. E aí as pessoas têm uma sensação que é de andar em círculos, né? E elas acreditam assim, mas eu tento, tento, tento e não dá resposta. Claro que não dá resposta, porque está sendo contraditório, não está sendo coerente, né? Então, eu Exatamente. acredito muito seriamente que tanto quanto a constância é a coerência. A partir do momento que eu determinei para Foi. mim um ponto lá na frente, que é esse posicionamento, que é a minha representação mental, eu preciso ser extremamente coerente com isso. Esquece as trends, esquece a moda, esquece as sacadinhas, esquece os hacks e te orienta naquilo, né? Te expõe da forma correta, pensa nos mínimos detalhes isso, né? Entende, faz um filtro técnico, eu devo postar isso ou não? Eu, Sim. muitas vezes, tô assim, todo mundo está falando de um assunto, eu, assim, "Pai, eu gostaria de comentar esse assunto, mas não é a minha área. Por que que eu vou me meter nisso? Só para dar uma opinião Surfar em emocional. toda Então, onda não quer dizer controla nada, né? Pelo contrário, os confunde teus impulsos, né? teu E eu acho que público. até menos é mais nesse sentido. É, Eu quero dizer assim, faz poucas exposições, mas corretas, para que eu possa abrir o teu feed ou entrar no teu LinkedIn ou te olhar no YouTube e entender uma pessoa coerente em cima de um tema durante anos. E é essa composição que vai me dando autoridade sobre aquilo. É alguém que fala excelente. há muito tempo sobre aquilo. E hoje a ansiedade faz com que as pessoas falem de muitas coisas, produzam muito ruído e produzam pior, né, um tiro no pé, produzam muita contradição sobre si mesmo na exposição. Uma Exato. exposição que muitas vezes a pessoa se mostra de sunga ou de biquíni na praia, e daqui a pouco está falando de coisas muito sérias, e daqui a pouco está falando disso, e daqui a pouco mostra a casa, mostra o cachorro, mostra os filhos. E a minha grande pergunta o que essa exposição acrescenta no teu posicionamento? Faz Redes sentido? sociais. É, Redes é, sociais. você vende, Vilão, você vende vilão mocinho. lifestyle? Tu quer mostrar a tua vida como lifestyle para inspirar as pessoas? Ou tu quer mostrar o quê? Ou tu quer domínio de um tema, domínio de uma técnica, né? Então, é essa, vamos dizer assim, essa concentração é que vai levar a um posicionamento. A dispersão destrói posicionamento, entende? Arthur, que maravilha, que papo incrível, que Não sei se te conversa ajudo com agregadora. essa. Olha, uma delícia. Então, concordo contigo, né? Rede social, mocinho ou vilão, depende do teu posicionamento, do teu plano, de qual é a imagem, a É a reputação e a coerência. imagem, porque uma vez que a reputação e a imagem ela é quebrada, é muito difícil reverter, né? É Ainda muito mais difícil hoje em recuperar. dia, né, Arthur? Com essa E o exposição pior, toda. Cláudio, é que às vezes uma queda, um tombo, te faz repensar tudo, tá? Porque todo mundo está sujeito a um erro técnico, todo mundo Claro, está sujeito a dizer alguma coisa e ser mal interpretado e ser destruído pelos haters nas redes sociais. Mas o maior perigo, acredito eu, porque fazendo parênteses, porque a queda, ela vai pela dor, vai te falar parar para pensar. Mas o problema é ser engolido pela dispersão ingênua, hum, ou seja, uma autodestruição por picar tudo isso, dispersar, né? Ou seja, e dando pequenos sinais contraditórios. Nunca tem a queda, então tu nunca tem a dor, mas tu fica projetando coisas e tal que não servem para nada, que geram lixo, que geram ruído nas tuas redes sociais. Tu tem uma sensação de exaustão por estar produzindo, por estar fazendo, gente disciplinada que faz vídeo, 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 mas esses vídeos não constroem essa exponencialidade porque eles são fragmentados, eles são dispersos, né? Eles não concentram nada. Então, eu te assisto nas redes sociais, estou dizendo a ti, a qualquer pessoa, por 2 anos, e eu até hoje não compreendo o que que essa pessoa faz, ou o que que ela representa, ou o que que ela quer representar. Porque é tanta dispersão e ela está presente, ela está fazendo, mas ela está fazendo de um jeito incoerente e disperso que ela não representa absolutamente nada, né? Então, o cuidado que tem com isso, porque o ponto de partida merece profundos olhares, enfrentamentos, né, para olhar para tudo isso, e depois exige técnica, exige se cercar de pessoas boas em fazer isso, né? exato. Hoje a comunicação é infestada por gente que faz qualquer coisa, mas que possa te ajudar a te manter no caminho, que possa te guiar, né? Que criar guarda-reios, né?
para te manter no teu tema, não faz isso, não faz aquilo, não te porta assim, vai te conduzindo, te ajudando para o caminho certo, né? Então, acho que combinar esse profundo mergulho com base técnica forte, porque isso não é brincadeira, né? Eu digo, as pessoas, eu quero pagar barato, quero pegar qualquer social media e fazer por isso. E a pessoa, meu Deus, o produto que está sendo exposto é a tua vida, é a tua reputação, é o teu nome, né? Toma muito cuidado com isso. Não entrega para qualquer um, não faz de qualquer jeito, né? Me encontra direito essa direção e O realmente investimento pega pessoas certo, que tenham né? O profundidade investimento no certo, investimento certo. estratégico, na coisa certa, né? Não é investir em tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que setorizar e priorizar, né, Arthur? O que funciona para ti pode não funcionar para mim, né? Mas eu quero dizer, Exato. os fundamentos se permanecem os mesmos. O que vai variar são os canais, as plataformas, as formas de fazer, muitas formas de fazer isso, mas muita gente fica obcecado pelo sonho de viralizar alguma coisa, de viralizar um vídeo e ficar famoso, né? E aí vem o início da tua primeira pergunta para a gente fechar esse ciclo, não deveria pensar isso na hora da dor, né? Executivos, C-level, deveriam pensar isso o tempo todo, né? Eu vejo, eu às vezes entrevisto muito e atendo muitos mentorados assim, e a pessoa ocupa uma posição belíssima numa grande empresa, ganha muito bem, e ela nunca pensou sobre isso, né? E ela só vai pensar sobre isso na demissão, né? E eu uso uma frase muito dura que diz o seguinte: todo contrato embute a possibilidade de um distrato. E às vezes eu pergunto assim: tu não imaginava que tu ia ser despedido um dia? Não, eu não imaginava, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, porque eu era respeitado dentro da empresa. E muitas vezes, aí, talvez o mais doloroso para executivos é tirar o cartão de visita simbólico, não se usa mais cartão de visita, mas Sim, tirar o cartão de visita dessa pessoa e ela perde o sobrenome da empresa. E ela se dá por conta que o assédio sobre ela, o bom assédio, os convites, a bajulação, era no né, CNPJ, não no CPF, né? o afago do ego era para o sobrenome da empresa e não para aquela pessoa. E muitas vezes tu tira esse sobrenome e ela fica com um pré-nome, porque muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer, eu sou o Arthur da empresa tal, e quando fica só o Arthur, desmorona tudo porque aquilo não tinha valor nenhum, nenhum. Eu, há pouco tempo, mentorei um grande amigo que era vice-presidente de uma grande organização de mais de 10 bilhões de reais de faturamento, e ele está saindo para uma carreira nova, né? Então, ele saiu, pegou uma outra posição de CEO, mas o projeto dele é sair. E ele disse que quando saiu, ele disse assim: eu realmente estou sentindo, né, nos meses seguintes, quando foi a despedida, né, que poucos amigos apoiaram, né, poucos amigos fizeram contato, poucos amigos, que aí já não tinha mais todo aquele glamour do cargo. Então, muitas vezes a gente vive nesse engano cercado de um monte de gente te oferecendo coisas, te convidando para palestra, para coquetel, lá, e a gente não se dá conta que isso não é para a gente. Eu uso uma frase muito forte no meu primeiro livro, essa frase, eu gosto muito dela, ela é dura, mas eu gosto muito, que é: o cachorro não abana o rabo para ti, ele abana para o prato de comida que tu tem nas mãos. É, Então, essa frase é para pensar muito, porque às vezes o glamour todo não é para ti, nem te respeitam, nem pela tua autoridade, nem pelo que tu construiu, mas simplesmente pela posição oportunista, né? Pela visão oportunista das pessoas sobre a posição que tu tem hoje. Então, acho que essa é uma reflexão muito legal e acho que transição de carreira, por exemplo, não se faz quando a gente precisa fazer transição de carreira, porque aí a gente perdeu o poder, né, de escolher e porque a gente entra numa posição de fragilidade, né? Então, eu diria que ao entrar numa empresa, ou estar bem colocado numa empresa, é no momento de bonança que eu deveria estar pensando na minha marca, na construção da minha marca, né? E não na hora da fragilidade, quando o mercado te vê como um desempregado, né? Ou em transição, e que todo vulnerável, mundo já né? olha para esse. E quando está em transição no LinkedIn, a gente já pensa, transição é porque foi despedido e porque não encontra recolocação, né? Então, te É, fragiliza completamente até para negociar outra posição, né? Então, acho que isso é uma coisa estratégica que deveria sair lá da faculdade, te acompanhar a vida é inteira. muito bom, porque é exatamente esse posicionamento que eu busco com a mentoria que eu faço.
Não espere estar precisando, não espere precisar trocar de emprego ou uma transição de carreira para fortalecer o seu posicionamento, né? As pessoas precisam saber quem você é, não é da noite para o dia. Vai construindo, né? Como a gente falou, com coerência, consistência e com o tempo. Eu acho que essa equação ela é perfeita, Arthur. Te agradeço É isso aí. enormemente.